You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So... Bom dia pessoal. Nós vamos aqui falar duas passagens da Bíblia e explicar o quanto Deus quer nos cuidar de nós, a respeito de nós pormos a mão em qualquer coisa, em tudo que vier na nossa frente. Vou dar testemunho aí de quanta atitude de trabalho fiz, tem que fazer, você não pode ficar parado. E a verdade é que nós somos abençoados segundo os erros das outras pessoas. Infelizmente, as bênçãos vêm decorridos aos pecados de outras pessoas, atitudes erradas, né? que as pessoas tomam. Você acaba adquirindo sua casa, adquirindo tudo que tem, ou são as oportunidades, infelizmente, segundo o erro, segundo o caminho errado tomado por cada pessoa. Então eu vou ler aqui no livro para você entender aqui as passagens, no livro de Mateus 17, né? Eu vou estar colocando depois assim a foco da palavra aqui, né? Sobre esse daí, sobre o que está escrito aqui, ó. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se Pedro e os cobravam os impostos das suas 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Cobrando de Jesus, cobrando daqueles que na realidade não deveriam estar pagando imposto, né? Então aí ele determinou aqui: sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Uma pergunta que ele fez, né? Respondeu Pedro: dos estrangeiros. Respondeu-lhe Jesus e disse: logo estão isentos os filhos, né? Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar. Olha só a manobra do poder de você crer, você colocar a sua mente, você ir fazer algo crendo no poder de Deus, acreditando que Ele é contigo, que Ele existe. Então você mostra, fazendo alguma coisa. Olha só o que ele fez: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás o estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. E a outra passagem é Eclesiastes, né? Vou estar mostrando aqui: Deus dá sabedoria e entendimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas, olha só, ao pecador faz com que ele ajunte, amontoe para dar àquele que agrada a Deus. Então são essas 2 bases que eu vou passar para vocês, segundo a Bíblia, segundo a orientação, segundo a direção de Deus. Então, você viu, lança o anzol, né? E pega o peixe, né? Olha o poder de Deus. Ele quer o poder da fé, o poder de você acreditar, o poder de você pôr a mão em algo, né? E trabalhar. E ele fala com que ajunte o pecador, né? Para dar aquele que agrada a Deus. Então, quando eu tive que me lançar, eu tinha que me casar, tinha que fazer alguma coisa, então eu tinha emprego certo. Eu estava lá, o cara ia me empregar, já estava pronto para ser registrado. O cara falou: não deu certo, a empresa, indignado com aquilo. Eu falo: Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então,
Eu do ônibus vindo ali, eu falei assim, Deus, mostra um lugar que eu vou fazer qualquer coisa, eu preciso me casar, preciso resolver, preciso trabalhar. Então eu desci do ônibus, quando eu vi uma autoescola, quando eu fui ali, perguntei pro cara, tem uma vaga aí? O cara falou, nossa, preencheu ontem. Eu falei assim, indignado, saí dali, andando, aí voltei de novo. Eu falei assim, não tem qualquer coisa que eu ponha a mão aí. Ele falou assim, tem, se você é pessoa para autoescola aqui, trazer as pessoas a matricular, você tem um X tanto de comissão. Eu falei, então é isso mesmo, já saí pra rua mesmo, dali o cara me deu uma pasta com os negócios ali, e eu saí, no mesmo dia, eu fui e achei uma pessoa, e eu não tinha carro, não tinha nada, ia longe de onde que era para levar na autoescola, né, centro de Guarulhos, eu em bairro. Dali mesmo a pessoa, eu entrei no carro com a pessoa me trouxe até a autoescola, fez ali, eu acabei de sair, fiz outra, e aí pronto, começou. Saí todo dia, alcançando, fazendo meta, aquilo outro, até chegar o tempo que eu já estava casado nessa situação, e eu montei um telemarketing, comprei telefone, aquilo outro, adquiri carro, adquiri mesmo ano de aluguel naquela sala ali, fui adquirindo, coloquei pessoas ali para trabalhar até um certo tempo, né? Depois daquilo ali, o que eu parei, ficou uns 7 anos trabalhando aquilo ali, ganhamos um valor tanto, né? Compramos um carro, chegamos ali, e quando chegou um tempo determinado, pronto, saí daquilo ali, parei com aquilo ali, né? Por causa, devido à autoescola, tem uns problemas ela mesma, né? A autoescola, você sabe, tem aqueles problemas lá disso aí, de cobrar aquele valor lá a mais para aquele outro. Então a autoescola é mesmo assim, enrosca ela sozinha lá dentro. Você faz a sua parte normal e ela quer fazer as outras coisas erradas. E então depois dali, o que aconteceu? Aí eu tinha que trabalhar, então tinha naquela época de vender aqueles bip lá, fui numa empresa, Conectel, na época era uma empresa grande que tinha lá, né, no centro de Guarulhos também. Eu fui para pegar, adquirir aqueles aparelhos para me vender, né, vender para a empresa. Cheguei lá e o cara falou assim, ó, não tem emprego, não tem nada, né? Aí tinha uma outra firma bem pequenininha que também vendia os bip, estava dando um cursinho como vender aquilo ali, como trabalhar com aquele aparelho, como manusear ele e tal. E eu fui lá, fiz o cursinho rapidinho, pronto. Cheguei lá, cheguei de novo, fui lá de novo, lá na mesma empresa, essa empresa grande ali, Conectel. Quando eu cheguei lá naquele lugar, o cara pegou e falou assim, não, que não tinha vaga. Eu falei assim, mas se eu trouxer a pessoa aqui para... Eu falei assim, não, tem um vendedor aí, você passa ali, mas não dá para mim te colocar na empresa, né? Aí você vende ali. Na mesma hora eu saí, andei, batendo de porta em porta, eu falei, estou vendendo aparelho, tem isso, aquilo, outro. Peguei a pessoa me levou até a empresa, eu fui lá e o cara, quando trouxe a pessoa aqui, e o outro vendedor foi lá e fez o negócio, mas a comissão é só daqui uns 15 dias, 30 dias, né, para mim pegar. Eu falei assim, não, tá bom. Eu saí de novo pra rua, fui atrás de outro, quando no mesmo dia já trouxe a outra pessoa. O cara ficou olhando pra minha cara assim, falou, o cara ficou assim impressionado, não sei, porque se a vontade de vencer, você acreditar nessa palavra que foi dita aí. Então, quando já foi no outro dia, eu já fui de manhã, já levei outro, levei aí à tarde, trouxe outra. O cara olhou para mim e falou assim, não, para aí, pega a ficha lá e preencha aí, não. Aí ele sentou comigo e ele falou assim, jamais, cara, eu fiquei espantado na sua atitude, você não ficou pedindo emprego, você foi e tomou o seu emprego, pronto, pela sua garra, por aquilo outro. Aí o cara já me deu toda a pasta de venda, com os aparelhos já para me vender lá no lugar, preenchi as fichas e já fui embora. No mesmo dia já fui vendendo 3, porque já estava era um pouco difícil para você trazer a pessoa para vender aquele aparelho, né? Agora imagina você já com os aparelhos diante da pessoa, a pessoa comprar e você já dá aquilo ali. Então eu já saí, já o primeiro mês já foi rendendo, vendi durante um bom tempo ali, e já teve uma firma que queria comprar ia dar 30 mil reais. Mesmo assim, você vê, você não pode ser precipitado,
nas coisas. Eu fui vender aqueles aparelhos eu falei assim, não vou vender não, porque eu não acredito, talvez dessas pessoas serem certas o que for. Foi, dei 2 aparelhos. Quando chegou no final, o meu gerente brigou, não vamos vender. Eu falei, não vamos, se você fizer vai ser na sua responsabilidade. Quando chegou no final da história, nem os 2 aparelhos que foi, a empresa, ela era uma ruína, era uma ilusão do cara. Tinha muitos funcionários, mas ela ruiu do jeito que ela começou, ela ruiu num dia, 1 minuto só. E graças a Deus, Deus foi dando livramento, dando prosperidade, até comprar a Kombi e sair fazendo carreto, fazendo isso, comprando legumes lá, montando banca na rua, né? Feijão de corda, debulhando, vendendo legumes, vendendo isso, né? Então essa é a caminhada de você acreditar, você pôr a mão em alguma coisa e você acreditar e ir fazendo. Aí comprei máquina de sorvete, né, aquela de litro assim, você sabe, montei num ponto no centro de Guarulhos. Você vê que Deus foi abençoando. Um ponto no centro de Guarulhos, um ponto lá no outro lugar que a pessoa deixava. Aí tinha ponto que eu montava aquela máquina de sorvete, comprei mais uma, né? Então no tempo de frio foi assim, e quando chegou o tempo o tempo de frio, eu montava a máquina de churros. Aí comprei outras 3 máquinas de churros, montando um ponto no mesmo lugar onde estava de sorvete. Quando estava calor, eu colocava a máquina de sorvete, né? São 3 pontos no centro de Guarulhos, chegou 3, 4 pontos, aí colocando pessoas para trabalhar. Mas você sabe de uma coisa, então Deus te dá entendimento, sabedoria. Que na época eu comecei a ver pessoas que não trabalhavam registrado para outras pessoas, e o que elas faziam? Colocou na justiça, a pessoa perdeu tudo que tinha. Então Deus já alertou sobre isso daí. Eu já parei muitas coisas que tinha que colocar pessoas de fora para trabalhar, porque as pessoas são assim. Se você estende a mão para ela, estende ali, ajuda, levanta do que tem, mas ela não quer saber. A primeira oportunidade, ela quer destruir a sua vida. Não importa quem, se você não tem as regras, você vê que é registrado, já fazem isso, imagina sem registro as pessoas. Então tinha ponto que eu montava, e eu ali para ganhar aquele ponto ali, a confiança da pessoa ainda ali, na lanchonete do cara, eu limpava o chão. Quando o cara marcou bobeira, eu entrei dentro do banheiro, peguei os negócios, lavei tudo no banheiro. Quando o cara entrou, o cara ficou impressionado. Teve um senhor lá que eu fui lá, ele me viu a vontade de vencer na lanchonete dele no centro de Guarulhos, perto do bombeiro ali, no centro ali. O cara deixou eu trabalhar, porque ele tinha na mente dele que ele queria o filho dele daquele jeito que eu era, esforçado, determinado. Ele falou, não pode ficar de graça, se você puder ajudar a pagar na luz aí, tanto. Mas eu olhava o barco, cara, eu olhava ali a lanchonete dele também. Eu fazia tudo. Se eu tivesse chance de limpar, passava um pano, limpava o balcão do cara, deixava, lavava banheiro, né? Aí eu ganhava, tomava posse daquilo ali. Então você tem que tomar, conquistar. Deus tem que ver em você ali, tem que ver em você ali, você tem que dar o melhor disso. Então eu saía de um trabalho, punha a mão no outro, né? E ali, sempre assim, uma coisa ou outra, montando isso, até depois comprar outras máquinas de sorvete mais sofisticadas, onde que Deus gerou, deu condições, as casas de locação, a pagar os imóveis que estavam sendo ali, devido ao que? Atitude, devido ao seu comportamento segundo a palavra de Deus. Você crê, você tem que pôr a mão, vai fazer qualquer coisa, sai vendendo de porta em porta, sempre batendo de porta em porta, de comissão. Minha esposa, mesma coisa, fazendo, trabalhando em loja por comissão e ganhando, vencendo, eu fazendo a minha parte, ela fazendo a dela. Então nós fomos conquistando. Deus vai observando, e Deus abençoa aquele que, né? Aquele que põe a mão, né? Sair na rua, não tem condição de comer nada, você comer pão puro, pão seco, ir lá comprar uma sacolinha de pão francês e comer aquilo lá, e agradecer a Deus por você estar saciando a fome, porque quando você está em Deus lutando, Deus é com você. Então você sai de uma coisa, põe a mão em outra, vai vender em Deus ali, terminou aquilo ali, o tempo daquilo. Muitas vezes tem trabalho que tem o tempo dele para aquilo ali, né? E não dá mais para desenvolver aquilo ali, então você parte para outro. Você não fica parado, você não fica pensando
parado, acomodado, você fica pensando, fazendo qualquer coisa, vendendo, vai fazer isso, põe a mão em aquilo outro, nem que para ir para farol, vender o que tiver no farol, vender chocolate, vender o que for, né? Aonde você tiver que ir, você pôr a sua mão, você não negar, você ali, depois daquele telemarketing ali, Deus deu uma motinha, saía ali, só ligava assim, a pessoa que estava interessada em moto ia atrás ali. Então, tudo é um plano objetivo. Hoje, por enquanto, dependo só das casas de locação, que geram um valor para mim e da minha esposa, que trabalha ainda pelo Estado ainda. Está lutando muito mais. Até o momento, com as casas, Deus tem nos abençoado, tem sido a nossa fonte de renda. Mas devido ficando parado? Não, jamais. E o outro caso a respeito. Então, a maioria das casas foi comprada devido ao quê? A encrenca das pessoas, devido às separações. Tá? Então, muitos imóveis estão ali por causa de ser colocado na justiça, tá em leilão, tá? Porque tem que vender a divisão de bens do marido, da mulher. Por quê? Por causa do erro deles, por causa do amante, por causa da traição, por causa do divórcio, por causa de ter lançado a sua vida na mão do agiota, se envolvido com coisas erradas, aí tem que vender aquele imóvel e sair corrido do país, do estado, da onde for, né, ir para outro lugar, tem que vender para pagar aquela outra dívida. Então acaba um imóvel que é 300 mil, acaba vendendo por 150 até 100 mil. Tem pessoas que na época que eu estava, tinha imóveis dela que era 300 mil, 250, 300 mil, a pessoa chegou a vender a 70 mil vendeu. Por quê? Porque traiu a mulher, não quis mais o cara viveu um tormento ali e queria a parte dele, ela também queria a parte dela de qualquer jeito, nem que fosse quanto que fosse, e vendeu ali por aquilo ali. Hoje o imóvel vale mais de 500, 600 mil, aonde está agora, porque a pessoa, por causa do erro, por isso que vem aquela palavra eclesiástica que mostra ali, Deus dá sabedoria e entendimento e prazer ao homem que lhe agrada. Olha só, mas ao pecador faz com que ele ajunte, amontoe, porque aí vem as atitudes erradas dele, ajunte e amontoe para dar àquele que agrada a Deus. Deu para entender? Então o pecador, então a qualquer momento ele vai trair, por causa das bebidas, por causa dos jogos, por causa de tanta bebida, ele vai vender aquele imóvel, vai fazer aquele outro. Então muitas vezes a sua prosperidade, infelizmente, vem pelas atitudes erradas dos pecadores, da desgraça de outras pessoas. Muitas pessoas que por atitudes erradas, aquele outro, vende tudo para arriscar a vida em outro lugar. Vou vender tudo, como muitos eu vi, muita gente, casos, relatos, né? E que pessoas venderam tudo por causa daquela briga de família, aquela contenda, e tiveram que vender tudo, aquela partilha, porque o ser humano não sabe viver junto, não sabe viver em quantidade de pessoas e nem em 2 a 2. Por isso que a Bíblia diz que no reino de Deus não se casam e nem se dão em casamento, porque até isso daí Deus tirou desse propósito, para que ninguém tenha mais influência sobre a vida do outro, e cada um adore a Deus, dê glória a Deus, sirva a Deus individual. Então você entenda isso daí, porque saiba, também a mesma coisa hoje eu estou na união, na bênção, na condição com Deus. Manda eu fazer besteira, entrar no estado de pecado, de atitude errada, aquilo outro, se eu não vou ter que vender aquilo que tem por partilha disso, aquilo outro, e outros vão se beneficiar daquilo que eu vi, e também assim é para com você a mesma coisa. Toma atitude errada. Talvez você tenha exemplo na sua família, parente, ou de várias outras pessoas que tiveram que vender ou sair fora, corrida, ou por causa de um motivo errado. Tomou atitude ali, jogos, vício, traição ou o que for, e tiveram que abandonar tudo. Briga de família.
Então eu vou fazer uma oração para você entender, você compreendeu, você acompanha os outros vídeos aí e você ore junto, determina, ó Deus, em nome de Jesus, pelo teu poder, pelo Espírito Santo, foi explicado, orientado, meu Senhor, para que, segundo essa palavra que gera a confiança no Senhor, confiança no seu poder, confiança em teu Senhor, acreditar no Senhor, que o Senhor é o Deus do poder, o Deus do milagre, o Deus do impossível, Deus, meu Pai, que supre as necessidades segundo a sua riqueza em glória. Sim, o Senhor é o Deus que fortalece. O Senhor, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? A força e o poder, meu Senhor, o Senhor manda e avante, pedir, insistir, buscar e batei, meu Deus, e a porta vai se abrir. Então a pessoa permanecer, clamar ao Senhor de dia e de noite, ter uma vida de oração, a sua palavra, um novo nascimento, um arrependimento, batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, meu Pai, e a comunhão com o Senhor, dá poder para essa pessoa, entra dentro dela, meu Pai, faz nova todas as coisas, faz nova, meu Deus, através do novo nascimento, entra o teu Espírito dentro dela e, meu Pai, ilumina a mente dela, ilumina a cabeça, agora, meu Senhor, que ela aprenda através dessa explicação da sua palavra, meu Pai, a dica, a orientação nessa direção, meu Senhor, dela não seguir o caminho dos pecadores, da contenda, da discórdia, que o diabo, o inferno, o enganador seja amarrado e acorrentado, e ela tenha, meu Pai, a liberdade para estar hoje, todos os dias, longe do pecado, limpa, meu Pai, lavada, para morar para sempre com o Senhor na vida eterna. O Senhor abençoe essa pessoa agora em nome do Senhor Jesus.